A lógica era mesmo essa, é nós conseguimos, de alguma maneira, despolarizar, óbvio, já há alguns podcasts que o tentam, mas despolarizar um bocadinho, perceber que as tribos, este lado tribal não é... Pá, imagina, a força das ideias não precisas de ser tribal, não precisas de ser quase ódio ou visceral ao que está oposto a ti. Mas eu acho que a polarização é boa, em certa medida. É bom, porque há diferenças. Sim, olha, claro, concordo, isto é diferente disto, eu sou isto. Pronto, se isto falhar, vamos para o outro. Eu até acho que vamos acabar a concordar mais nós dois do que... Para não ficar tudo, é tudo parecido. Não, olha, aqui discordo de ti, pronto. Vemos a coisa de maneira diferente. Pronto, pensas assim, eu penso assim. Paciência, não é? paciência. Mas eu acho que Tem que haver, sim, tem que haver a capacidade para aceitar essa diferença. E não é mascará-la, nem negá-la. Exatamente. Mas também não é deixar que ela impeça o diálogo. Discordamos completamente em X, mas vamos falar de X. Os pontos, se for a parte final dos pontos com pontos de encontro, isso é, para mim é o principal. Tem que se poder falar. Pronto, é isso. Episódio 1. Primeiro muito. Entretanto, o que é isso de esquerda e direita? Vamos saber. Ok. Já posso? Já está. Bom, bem-vindos ao primeiro episódio piloto do nosso podcast. Entretanto, vamos falar sobre política, sobre esquerda e sobre direita, nesse sentido, e recorrendo à história francesa, não é? Da altura da Revolução Francesa e no Parlamento, que ainda hoje impera, por exemplo, na Assembleia da República Portuguesa. Temos do lado direito Cid Geraldo pela direita e do lado esquerdo Pedro Homer pela esquerda. Sem perdermos mais tempo e sem mais delongas, começo por ti, Pedro. O que é ser de direita? Ainda bem que me faz essa pergunta, mas vou, vou responder aqui a uns pontos que no fundo também está a responder à tua pergunta. Claro. Direita e esquerda são duas metades de uma laranja, se quiseres, ou enfim, como em Portugal laranja. Exato. Duas metades de uma maçã, se quiseres, que representam o espectro político na sua plenitude, mas num eixo horizontal. Existe um outro eixo que é entre autoritarismo e libertarianismo, que em português nunca soou muito bem, mas enfim, autoridade e liberdade, e a relação entre estes dois eixos complica um bocado mais a coisa, mas também ajuda a compreender melhor. A ideia base, a ideia de gênese da esquerda inclui uma fé na racionalidade e na capacidade do ser humano em fazer melhor. Claro que sim. Contudo, a direita também pensa assim. A diferença é que a direita pensa que só alguns humanos, só uma minoria privilegiada é que tem essa capacidade de fazer as coisas melhor. Enquanto que a esquerda acha que, a regra geral, todas as pessoas, há exceções, logicamente, mas a regra geral, a grandíssima maioria das pessoas pode e deve ser partícipe dessa mudança. É uma ideia que soa muito bem, mas é uma ideia que esquece a base sistémica, isto é, os pilares onde assenta o edifício que querem preservar. E esses pilares são imperialismo, colonialismo, uso e abuso de recursos de terceiros. Trouxeram melhorias? Claro que sim. Lá está. Não há partidos nem sistemas 100% horríveis. Claro que não. Existiram muitas melhorias em países em que os sistemas eram de direita, em que os partidos vigentes eram de direita ou de centro-direita. Claro que existiram essas melhorias, mas, regra geral, a definição de esquerda e direita pode ser comparada, nos seus extremos, numa linha que vai entre o eu absoluto, não, esquerda e direita, vai entre o eu absoluto à direita e o nós absoluto à esquerda. Isto é, quanto mais o círculo do que é nós, do que é aqueles com quem nós nos preocupamos e que queremos ajudar, não é ajudar, queremos que sejam partícipes da ação política, regra geral, mais à esquerda estás. E quanto mais fechado é esse círculo, quanto mais restrito é esse círculo do nós, de aqueles que importam,
aqueles para quem a ação política é dirigida, mais à direita estás. Mais uma vez, há o outro eixo do autoritarismo e da liberdade que complica um bocado aqui este esquema simplista do eu e do nós, mas basicamente é isto. Aproveitando, Cid, o que é para ti ser de esquerda? Ora bem, eu tenho a dizer que eu concordo com essa história dos eixos, ao eixo direita-esquerda, depois ao eixo autoritarismo e o eixo mais libertarianismo. Concordo com essa visão, portanto são aqui 4 eixos. Não concordo com a visão da história... 4 pontos, 2 eixos, 4 pontos. Exato, Sim. 2 eixos, 4 pontos. Não concordo com a tua visão da história, que eu diria que é progressista. Eu tenho uma visão um pouco diferente, ou, se quisermos, complementar. Como é que eu vejo a esquerda? É sabido que a esquerda, as noções de direita e esquerda, nascem no contexto da Revolução Francesa, quando foi a Assembleia Nacional que assentava à direita do Presidente da Assembleia, passou-se à direita, e quem assentava à esquerda designou-se de esquerda. Mas quem eram essas pessoas e o que é que elas representavam? É porque, note-se uma coisa, ambos eram revolucionários, ambos surgiram na sequência da Revolução Francesa. À direita estavam os chamados girondinos, que queriam um sistema constitucional de tipo britânico e manter a monarquia. À esquerda estavam os jacobinos, que era a facção radical, que depois deu o reinado do terror, e aquela facção que queria rasgar completamente o passado e criar um modelo novo a partir de princípios abstratos. Não eram só esses, tanto à esquerda como à direita, mas por favor continue. Pronto, mas agora... Se me der licença. Eu escutei. Não seriam só esses, mas esta era a diferença fundamental. Os girondinos tinham uma visão constitucional legalista de melhoria gradual do sistema político, enquanto que os jacobinos tinham uma visão radical e de cortar cerce, quer dizer, uma visão de raiz totalmente nova e descartar tudo o que está para trás. Claro que quando se fala de direita e esquerda, há muitas direitas, há muitas esquerdas, uma pessoa pode ser muito mais radical, muito menos radical, mas eu penso que a raiz do pensamento da esquerda tem este processo, esta mentalidade revolucionária, que eu chamo a mentalidade revolucionária, que é acreditar nesta ideia de que a história se pode fazer por revoluções e, principalmente, esta ideia de descartar o que está para trás, como sendo essa visão, o nós contra os poucos contra os muitos, ou as elites contra o povo, e essa ideia de que o poder é uma superestrutura das pessoas que mandam nisto tudo, ou que têm os privilégios todos, e que, portanto, tem que se cortar o mal pela raiz e começar tudo de novo. A direita tem uma visão um bocadinho diferente. O que é que conta para a direita? Conta mais a tradição, o passado, a herança, e não é, quer dizer, não se pode confundir o conservadorismo com o imobilismo, ou ter uma visão estanque, mas a ideia é reformas graduais, ou seja, o reformismo em vez da revolução. Eu penso que a gênese revolucionária, muito assenta em princípios abstratos e em ideias filosóficas, né, dos iluministas que tiveram a origem da Revolução Francesa, pesa mais do que essa consideração pela tradição, pela herança, a famosa frase do Burke que nós somos um elo numa cadeia entre os nossos antepassados e os nossos descendentes e, portanto, nós temos o dever de preservar o que está para trás, claro, preservar e melhorar em certa medida. Todas as gerações têm que, quer dizer, o peso do passado não pode ser tão esmagador que não se mexa nada ou que não se faça reformas. Mas a ideia a gênese da esquerda, claro, à esquerda e esquerda, não estou a dizer que aqui o Pedro é um radical, quer pôr fogo ao mundo para fazer uma coisa nova. Claramente não me conheces, não sabia antes. Não, foi há minutos, não foi? Mas eu penso que é muito esta ideia, o peso da tradição, da herança, contra o peso, esta ideia que nós vamos fazer tudo de novo. E, relacionado com isto, só um outro ponto que eu gostaria de dizer, é também uma fé um bocadinho ilimitada e na ideia de que a racionalidade humana, os princípios gerais e abstratos, se podem sobrepor ao teste do tempo. E isto implica também, por sua vez, uma fé muito grande na capacidade do ser humano para gerir, organizar e fazer aquilo que eu chamo os paraísos terrestres. Por vezes as coisas funcionam porque funcionam, e não porque, num pensamento abstrato e racional, nós achamos que elas funcionam. Portanto, às vezes, a tradição, aquela visão mais empírica, pode ser mais forte e, na prática, mais útil do que um princípio geral e abstrato. Como é que a sociedade deveria ser? Utopia... certo, sim, só que não. Okay. E por uma razão muito simples.
Todos os sistemas políticos, todos os atores políticos querem fazer coisas. Mesmo quando não querem mudar absolutamente nada, isso também é fazer uma coisa. É decidir não mudar nada. Se disseste uma coisa muito interessante, para a direita o que importa é se resulta ou não resulta. E isso é muito curioso, porque a frase está incompleta. A frase está correta, mas está incompleta. Para os poucos. Resulta ou não resulta para nós. Nós, aqueles que detêm o poder. Atenção, isto também acontece com alguma esquerda. Uma União Soviética, por exemplo, era resulta ou não resulta para o bloco central do único partido possível aqui neste país. Portanto, isto aqui não é exclusivo da direita. Acontece é que esta lógica de nós pensamos em resultados e a esquerda pensa em ideologias, não é verdade. Porque quando a esquerda luta para que a licença paternal seja equivalente à licença maternal e seja de 6 meses, isso é um resultado. E resulta ou não resulta? Vamos testar. Olha, resultou. Quando a esquerda lutou para que se trabalhasse apenas 40 horas por semana, testou-se. Resultou? Resultou. Bora continuar. Portanto, e o outro lado da moeda, que eu citava a dizer, nós, prática, a esquerda, regra geral, a esquerda é ideologia. Tudo é ideologia, porque tudo é baseado em escolhas, e as escolhas são minimamente pensadas, mas seja uma pessoa totalmente caótica. As escolhas são minimamente pensadas. E é ideologia criar um pacote laboral que restringe totalmente, ou restringe ainda mais os direitos das pessoas que trabalham, e atenção, pessoas que trabalham é qualquer pessoa que viva do Dos rendimentos do seu trabalho. Do seu trabalho. Portanto, um CEO que não tenha ações e que simplesmente viva do seu ordenado bastante alto e bastante confortável, continua a ser da classe trabalhadora, porque continua a ser um trabalhador que depende do seu salário. Então, esta ideia de que resulta ou não resulta, não é bem assim. E não é bem assim porque, ou melhor, é assim para ambos os lados. É mais alargada ou menos alargada conforme, lá está, essa definição de um nós maior ou um nós mais restrito. Quero aqui encerrar esta primeira questão. Pontos de convergência já encontramos alguns. Podemos falar de mais, se quiser. Sim, era dizer Pontos nesta... de convergência, como assim? Em que é que eu me revejo na definição da direita do Pedro? Ou em que é que talvez, pode ser, ou onde exatamente. é que as ideologias se podem encontrar? Exatamente, seria um bocadinho dos dois. Bem, onde é que as ideologias se podem encontrar para mim é fácil. Por exemplo, conversas como estas, eu gostaria que as pessoas de direita pudessem falar sem levarem um tiro no pescoço, por exemplo, como aconteceu com o Charlie Kirk. E sem muitas pessoas de esquerda aplaudirem... Foi morto por outra pessoa de direita. Está bem, mas foi morto, não sei se foi por outra pessoa de direita, foi. Mas eu sei que num país houve muita totalmente gente... de direita. Mas houve, num sistema que permite... Não, totalmente direita não é. Um partido democrático que até tem uma franja esquerda radical. Nós vimos Quem dera que toda fosse. a gente viu, muita gente de esquerda a aplaudir, ou com um discurso relativista. Mas ele defendia medidas de direita, por exemplo, o porte de arma, a posse e o porte de arma, portanto, o que é que ele está à espera? Quer dizer, esse tipo de... É ministério, sim. Exato, essa história da ministério. Estava a pedi-las. Terão havido pessoas, mas muito poucas. A maior parte das pessoas de esquerda não pensaram assim, não falaram mas assim. Quer dizer, eu duvido que se... E isto que eu detestava o Charlie Kirk, atenção. Mas não celebrei a sua morte. Mas sabes que muito... Claro, se eu tivesse... Agora vou ser muito... Até talvez um pouco rude. Se eu tivesse a mínima ideia, ou a mínima suspeita que terias celebrado a morte dele, não estaria aqui. Quer dizer... Bom, mas não eu penso que é verdade, mas quer dizer, isso nem passa pela cabeça. Está a falar com uma pessoa... Porque o Charlie Kirk foi morto por defender ideias de direita. Vamos lá ser claros. Ele foi assassinado por delito de opinião, por defender ideias que são... Ou pelo menos a sua morte foi celebrada ou relativizada, porque é um tipo... É tal senhora ministra, estava a pedi-las. Quer dizer, se há ponto de convergência, tem que ser este. Temos que poder dialogar, discordando. Eu discordo das narrativas aqui do Pedro, que diz que o que eu digo é que é narrativa. Tudo bem, mas ninguém vai aqui sacar uma pistola e começar a fazer aqui um extra tipo salão, não é? Portanto, a possibilidade de diálogo tem que ser uma e outra, que para mim é evidente, é o primado da lei. A lei tem que, mesmo uma lei com a qual não se concorda, temos que obedecer e ponto final. E isto até em termos constitucionais, quer dizer, toda a questão da separação de poderes e o rule of law, quer dizer, o Estado constitucional de Direito, eu penso que é o ponto mais importante. Isto e a possibilidade de comunicação é o ponto mais importante. E se não convergimos nisto, não vale a pena falar. Concordo por completo
com essa necessidade de convergência, Cid, e aplaudo a tua defesa do Estado Constitucional de Direito e, portanto, creio que concordarás comigo que grande parte das medidas do atual governo americano são um atropelo e uma violação grosseira do Estado Constitucional de Direito e, portanto, não representam esta direita que tu queres que exista. Aí estaremos de acordo, certo? Não estamos de acordo. Porque quando a separação de poderes é completamente ignorada, quando os tribunais estão completamente ignorados, quando basicamente uma máfia liderada por Trump está a roubar à vontadinha e a fazer do seu país e do mundo a sua coltada para literalmente ser comprado para crescer o seu valor económico, para ter mais poder e mais dinheiro. Aí estaremos de acordo então que claramente ali existem fortes violações do Estado Constitucional de Direito e, portanto, não será a direita que tu defendes. Não, é a direita que eu defendo e estás errado. Então nesse caso, não, mas, o que disseste antes está não, em perigo. Repara, até ontem saiu uma notícia que um tribunal decretou que as tarifas não poderiam ser aplicadas. Aí cumpre-se a lei. Quer dizer, isso é o Estado de Direito a funcionar. O governo faz medidas. Vamos ver se é possível há separação que isso dos aconteça. poderes. Os tribunais são contra, é como a história dos cartazes do Chega. Eu posso não concordar com a decisão do tribunal, mas o Chega tirou os cartazes. Quer dizer, isto é o Estado de Direito a funcionar. Agora, se estás a falar da Venezuela e de política externa, mas isso já não é da jurisdição dos Estados Unidos. Estou a falar por exemplo, eu exclusivamente internamente. Vou para o teu campo. Internamente não vejo que não se cumpra a lei. Cumpre-se a lei. Há a divisão de poderes, há a crítica pública, há a crítica parlamentar, há os tribunais que têm, em casos concretos, decisões judiciais contrárias ao governo e o governo tem que cumprir. E há pessoas que são mortas na rua por bandos armados pagos pelo governo americano, pelo ICE, e dessas não falamos. Falamos do Charlie Kirk, que foi morto por um tipo. Mas falemos do ICE. do ICE. O ICE vai ter que ser investigado, essa questão. Esse caso concreto terá que ser investigado. 30 segundos para o ICE. Eu adoro isto. Vai ter que ser investigado. Então, mas isso é assim que se faz. Certo. O Charlie Kirk também está a ser investigado. Certo. É o direito, não é? Certo, mas até ser investigado vamos deixar que continue impunemente a matar pessoas, porque aquelas duas pessoas brancas que foram mortas é só isso é o argumento espantalho. O ICE tem abusos e o que aconteceu, na minha opinião, deve ser punido, mas não é por isso que se vai acabar com o ICE, como aqui se acabou com o CEF por causa da história do ucraniano. O ICE presta um serviço importante, porque não se pode pegar num caso isolado e dizer este caso representa aquele organismo. Não precisamos pegar nos quantos membros de gangues do MS-13 e quantos uma ínfima criminosos minoria de todas as pessoas que foram presas pelo ICE. Vamos passar à segunda parte da nossa conversa, pegando um bocadinho naquilo que tu disseste antes, que é que política do teu lado, ou portanto, ou que ideia política, ou que conceito político do teu lado consideras errada, ou pelo menos não te revês a 100%. Excelente questão. Eu não me revejo em escolhas políticas que não tragam para a mesa literalmente toda a população. Quando eu digo toda a população, é do planeta. Enfim, assim, eu não represento a esquerda, o Cid não representa a direita, é impossível uma pessoa representar. Às vezes, eu nem me represento a mim próprio, porque de manhã penso uma coisa, à tarde penso outra. Exatamente, mas enfim, graças. Sim, mas enfim, o que eu quero dizer é que se nós queremos, de facto, que as coisas resultem, se nós queremos, de facto, maximizar o bem comum. O bem comum, e não é só isso. O bem comum e o bem individual. Porque o bem comum é a soma de todos esses bens individuais. Eu quero que a Maria tenha uma boa vida, mas também o Manel, também o Joaquim, também a Cristina. Só que boa vida é aquilo que nós todos em conjunto tentamos perceber o que é que isso significa. E é a Maria, o Manel, o Joaquim, a Cristina, mas também o Ahmed e o John e a Ling. Porquê? Porque se o nosso progresso, se a melhoria das nossas condições for dependente da opressão ou da sistemática, o sistemático abuso de recursos e de pessoas noutro sítio, então é como os meus filhos, que vão arrumar o quarto, eu abro a porta do quarto de cada um, de facto está arrumado, sim senhor, impecável, mas vou ver debaixo da cama e está tudo sujo.
Vou ver dentro das gavetas e está tudo desarrumado. Parece que está tudo bem, mas não está bem. Eles têm que arrumar outra vez. Mas como é que em termos de escala e com tanta diversidade tu consegues ter... Como é que se consegue ter esse... A resposta é muito simples. É começar da maneira mais pequenina possível. Começas em tua casa, começas na tua rua, expandes para o teu bairro. E isso não nos limita, bairros- não limita logo aquilo que é. Imagina, nós vamos... Porque depois isto são as nossas especificidades, não é? Na diversidade do coletivo temos a especificidade do individual. Sim. Como é que é? A determinada altura vai haver um conflito. Claro, há sempre conflitos. Pronto, tu tens 2 filhos, não é? Os teus filhos têm um quarto, mas depois... Bom, cada um tem o seu, mas Pronto, adiante. capitalista, mas pronto, nesta lógica, em que ponto é que nós, ao escalarmos, conseguimos manter fiel ao princípio de que a minha individualidade não vai entrar em conflito com outra individualidade e, portanto, na diversidade temos paz. Porque existem pontos comuns. Isto é, existe... O princípio é esse, agarrarmos Sim, sempre àquilo que nos une. existe uma plataforma comum, uma ideia comum, que um norte, se quiseres, que nos faz pensar, ok, as linhas gerais são estas. Vamos pensar, por exemplo, num país, ok? Por exemplo, Portugal. Com o 25 de Abril veio uma ideia, uma utopia, que nunca se realizou, uma utopia de que o país podia, de facto, chegar ao socialismo. Nunca chegou, nem perto disso. Aquilo que o Cid se queixa é a versão mais suave, mais liquidificada de caminho para algum tipo de socialismo light. Portanto, Imaginem se lá chegássemos. Se lá chegássemos, poderíamos estar em 2 tipos diferentes de situações. E é isso que eu acho que é muito importante. Porque tu perguntaste-me o que é que eu achava, como é que poderíamos trabalhar e chegar a uma ideia melhor. Muitos países optaram, ou alguns países optaram, por uma via socialista autoritária. Lembramos dos 2 eixos, não é? Esquerda e direita, autoritário, libertário. Muitos países optaram por uma via socialista autoritária, na qual, sim, trouxeram escolaridade para toda a gente, sim, tiraram da miséria toda a gente no seu país, pelo menos, sim, puseram quase toda a gente que queria ir para universidades, formaram um monte de médicos, engenheiros. Cuba tem um sistema de saúde incrível, etc. Tudo isso. Mas sob um regime autoritário em que não permitia que houvesse desvio das definições programáticas autoritárias daquela elite política que definiu é assim. Elite política é essa que depois tinha vantagens económicas por ser essa elite. Na verdade, a vasta maioria, a regra geral, países socialistas autoritários tornaram-se também eles capitalistas. Só que a classe capitalista é ainda mais pequenina. É só mesmo Esse é o que não resulta. Central. Isso é o que não resulta. E o que, na tua opinião, resulta? O que resulta... O ideal... Eu não falo do ideal, porque o ideal é muito lá para a frente. O que pode resultar agora é pensarmos assim, na escala do país, Portugal, temos um país, temos uma realidade. Como é que podemos melhorar esta realidade? De uma maneira simples, mais simples de fazer do que explicar, mas vou tentar. Nós temos muito fraca natalidade, e há razões para isso. Nós temos uma classe de gestão, de gestores de empresas, muito envelhecida e muito pouco modernizada em conceitos e em práticas. E temos um Estado que não chega não dá as respostas que precisa de dar. E tudo isto, houve nestes 50 anos de democracia, houve ali uma faixazinha fininha, que foram os 2 primeiros anos da geringonça, em que as coisas de facto pareciam e puderam melhorar bastante. Porquê? Porque ideias totalmente social-democratas, totalmente Suécia dos anos 60 e 70. Portanto, uma esquerda muito, muito light. Essas ideias foram impostas, de certa maneira, pelo PCP e pelo Bloco ao PS, que as implementou e as coisas melhoraram aí. Depois voltaram a piorar.
Há um pormenor, no entanto, no meio disto tudo muito importante, que é qualquer pessoa pode ter uma ideia da sociedade e uma ideia do que acha que pode funcionar e o que acha que deve funcionar. Só que todos nós somos influenciados por uma coisa com um nome muito forte e toda uma teoria por trás que se chama hegemonia cultural. Isto é, a cultura onde nós estamos integrados, quem tem poder nessa cultura, de uma maneira mais óbvia ou mais dissimulada, aumenta, dá força a uma hegemonia cultural. Há ideias como é com mérito que aquele tipo chegou onde chegou. Que é uma ideia que, regra geral, está errada. O homem é a sua circunstância, Sim. não é? Que os muito ricos não devem ser taxados porque eles chegaram ali por seu mérito próprio. Geram emprego. Geram emprego. E a regra geral não é verdade. Portanto, há toda uma série de conceitos que estão metidos na cabeça de todos nós devido a esta hegemonia cultural que foi progressivamente sendo colocada na cabeça das pessoas e que alterou por completo a hegemonia cultural que existia na segunda metade de 74, 75, 76. Na qual tu tinhas um partido social-democrata que literalmente era, apesar de se chamar PPD na altura, Popular Democrata, era social-democrata com Sá Carneiro, que tinha nos seus preâmbulos do próprio partido a ideia que depois está na Constituição de seguir rumo ao socialismo. Pedro, eu tenho que dizer uma coisa. Falamos em hegemonia cultural e tudo, mas houve ali uma janela de 2 anos em que realmente não foi funcionou. assim. E o que é A que primeira tu parte da disseste? geringonça. O que é que tu disseste? E depois falaste nos anos pós 25 de Abril. O que é que tu dizes? Aos partidos de esquerda, ao PSD, que era a favor daquilo que é hoje o preâmbulo da Constituição, portanto, um partido de esquerda, e depois o CDS que era de centro. Ou seja, para ti, quando as coisas funcionam é quando não há direita. Quando não há direita é que isto está bem. Então onde é que está aqui Isso é uma maravilha. Então é tudo de esquerda e é um de centro. Pronto. E para ti, assim é que a coisa vai. Eu estava a dizer o que é que quer dizer, se há cenário. pluralismo, ou não, se há pluralismo e se acreditas no pluralismo, não pode. E o país funcionava que só havia a esquerda. Neste caso, a direita era o CDS, não é? Era mais à direita. Era mais à direita que o regime, na altura, permitia. Ou que a revolução, as circunstâncias históricas, a hegemonia histórica da altura da revolução permitia. Se é essa a tua noção de pluralismo e liberdade e diversidade política, então quer dizer, convenhamos que é bastante restrita. Mas não confundas a descrição de uma situação com o apoio ou o desapoio dessa situação. Que está a dizer, não, nesta altura é que isto progrediu. Claro, quer dizer, quando não há a direita é que as coisas estão bem para ti. Eu disse que progrediu durante os 2 primeiros anos da geringonça. E aí havia uma fatia bastante gorda da direita no Parlamento. Em relação à evolução, estava a falar Sim, era a maioria, 2 anos não era a maioria para governar, mas... Era. Não, na altura do António Costa, já estava na Constituição, mas é uma das, se quiseres, um escaldamento ainda da direita, é de que o António, e muita malta de direita, sim, ou alguma malta de direita, regra geral, a chama de aproveitamento, obviamente que estava consagrado na Constituição, mas que o Costa, ao juntar-se às esquerdas, acabou por desvirtuar, se quiseres, o que era até então regra, que é o mais votado governa. Mas nunca foi regra. Não, o mais votado mas foi tradição. Mas foi tradição, lá está, é uma regra não escrita. Há as regras constitucionais. Não, mas imagina. Então porquê é que houve discordância e polémica? Porque havia uma tradição, não é quando dá jeito. Isto é precisamente aquele ponto que eu disse. Há tradições, há princípios não escritos, há práticas constitucionais. Aliás, o direito britânico é todo ele consuetudinário. A Constituição escrita é muito reduzida. Há práticas que toda a gente vai observando, não por capricho, ou não por imposição das elites, mas que provaram o seu valor ao longo da geração. Não, o que dá jeito é quebrar essas práticas para fazer um arranjinho político de circunstância. Isso é que dá jeito, não é? E depois retomar essas práticas quando se ganha. Está bem, há a lei, por isso é que se fez. Não é proibido. Claro. Mas que é uma quebra como do tu disseste costume e antes, da tradição. Aliás, o costume é fonte de lei na Constituição, está lá. Isso até é a história de Barrancos. O costume é fonte de lei, incluindo,
deveria ser, ou suponho eu que deveria ser, na lei constitucional. Nesse caso não foi. Voltando. Sim. Portanto, ainda não me respondeste, depois vou passar a bola outra vez ao Cid, é que política do teu lado, que ideia política do teu lado, não com Está que qual difícil não essa, concordas? está Queres que eu difícil resuma ser. numa frase? Sim, numa frase para ser uma coisa mais Queres que eu factual. resuma Mais... numa frase? Sim. O Goethe disse uma vez, escreveu uma vez, escritor e filósofo alemão, uma frase que desde que eu a li pensei, é isto que eu quero. E a frase é, não quero ser nem martelo nem bigorna. Isto é, não quero oprimir nem que me oprimam. Agora é expandir isto para, pelo menos, as políticas de um país. Isto é, maximizar, fazer com que as políticas que decidimos, as leis que passamos, a visão que temos para a política, seja maximizar o bem comum. E o bem comum inclui toda a gente. É só isto. Pedro, se me permites outra farpa. Por favor. Sim, à vontade. Na tua resposta, penso eu que está muito claro a divisão entre direita e esquerda na maneira de encarar as questões. Não deste uma resposta concreta. Falaste em princípios gerais, e abstratos, e ideias, e fizeste um discurso. Uma política concreta da esquerda com a qual tu discordas. Uma política concreta Não da era esquerda. essa a pergunta. É assim que consideras errada. Tens razão. Vou responder. Foi muito interessante, Sim. mas foi muito teórico. Sim. Nós queremos uma coisa concreta, prática. Muito bem. Diga-me um! Políticas concretas de esquerda com as quais eu discordo. Não há muitas políticas concretas de esquerda a serem implementadas em Portugal ultimamente. Pode ser teórico. Então, deixa eu dizer, eu discordo de censura em órgãos de comunicação como é feita em regimes totalitários. Bom, eu discordo em quase tudo de regimes totalitários. Claro. Quase tudo, praticamente tudo. Seja de esquerda ou de direita. Sim, não é? sim, É esse, sim. então, Sim, esse sim, basicamente sim. pode ser a tua resposta. A questão é que as poucas políticas de esquerda que foram implementadas por governos, seja de esquerda ou de direita, em Portugal, pelo menos desde o Sócrates, antes eu não ligava tanto a política, não estava tanto atento, mas pelo menos desde o Sócrates, as políticas implementadas, as políticas de esquerda implementadas, foram, regra geral, boas. O que acontece é que, por exemplo, no caso de Sócrates, houve, lá está, um aproveitamento pessoal para enriquecimento, alegadamente, para enriquecimento pessoal, que é o oposto daquilo que a esquerda defende. Portanto, quando pessoas de esquerda, eu sei que isto vai... Cid já está contentíssimo com o que eu estou a dizer, mas... Eu estou à espera de ouvir uma política. Não consigo. Não consegues dizer uma política concreta. De esquerda com a qual eu discordo? Sim. Implementada em Portugal? Teórica, pode ser teórica, uma ideia... Quer dizer, onde é que a esquerda vai longe demais? Quer dizer, eu posso dizer quando é que a direita vai longe demais, qual é o limite da direita. Então, mas tu não consegues dizer qual é o limite da esquerda. Sim. E eu acho que isso é um problema que é um bocadinho geral. É sintomático. Por isso é que nunca se diz que há extrema-esquerda. Temos um partido comunista, temos um bloco de esquerda que é um partido woke, mas nunca se fala em extrema-esquerda. Temos uma direita mais tradicional, temos uma direita... se quiserem mais musculada, e fala-se logo em extrema-direita. Eu adoro isto. A esquerda... Repara, musculada, tradicional, não, versus woke extremista. Quais seriam as tuas palavras? Quais seriam os teus termos? Mas isso é o que ninguém diz. Porque o que se diz é, estes são de extrema-direita. E tu próprio não consegues. A esquerda tem uma dificuldade tremenda em reconhecer onde é que a esquerda... Quando é que a esquerda vai longe demais? Quais são os limites da esquerda? Vai longe demais sempre que traz políticas autoritárias. Portanto, tu pega em muito do que o RSS fez, tu pega em muito do que o Chávez, mas sobretudo o Maduro fez, tudo isso está errado. Pronto. Então estás-me a dizer que não concordas com o comunismo. Graças a Deus. Não é? Isso também isso é a mesma coisa. Eu não concordo com o nazismo. Então, isso também as palavras significam o que significam. É preciso ter muita atenção a isso. Porque comunismo é uma coisa. E o que a URSS fez, o que a Venezuela fez, o que a China fez, em parte do que o Vietnã fez, eles chamam comunismo. O que a Coreia do Norte fez e faz, eles chamam comunismo, mas não é comunismo. Não é? Não a Coreia do Norte não é comunista. Pelo contrário, a Coreia do Norte é democrática. Também também não, pelo contrário. Então, é autoritária. É autoritária e monárquica. E o comunismo é autoritário?
o comunismo pode ser autoritário ou libertário. Lembra-te dos comunismo eixos. Não, o comunismo não pode ser libertário. Por definição, o comunismo é autoritário. Por definição. Mas Pois, já agora não, eu pelo queria só contrário. dizer aqui uma coisa. É interessante que digas isso porque isso Olha que denota, não, olha que não. não, denota que não sabes o que é o comunismo. Ah, porque, pois não. Porque... Em que é que o comunismo não é autoritário? O comunismo é um regime de partido único. Não, isso não é comunismo. Ah, não é? Não. Porque Ah, não é? não. É a Frente Revolucionária toma conta do Estado. E o Estado confunde-se com o partido. Tens censura, tens Sim. gulags, tens delitos de opinião. Tudo errado e tudo... Nada disso é Mas comunismo. isto é o comunismo. Sim, não, isto não não é é. o comunismo. O que é o Não, não é. comunismo? Vai ler Não, o não. Marx. E, quer dizer, Pronto, se tu depois fores há a ler o versão Marx, leninista do Se tu fores ver o comunismo, Marx, foi verás que o que ele implementada. diz é que por acaso eu não concordo, porque eu não sou marxista, tu verás que ele diz tem que haver uma vanguarda que ensina ao povo, Está explicado. que eu discordo, que eu... Mas está lá. Sim, Mas está mas lá. isso não é comunismo. Porque, Então o que o Marx escreveu não é comunismo. não, ou melhor, é a parte final, quando ele diz e quando Isso é o chegarmos... objetivo final. E Certo? isso é que é o comunismo. É verdade, mas o processo tem que se lá passar, não é? Mas o E processo- nunca ultrapassaram esse processo. Mas Mas esse processo está errado e não é comunismo. Mas o processo Porque há outro caminho para mas chegar é o ao que ele comunismo. descreveu. Certo, só que está O errado. comunismo é então Então Marx, é o o Marx fim, não o está meio. errado no Não o é comunismo o- Marx está errado. Então Marx, que é o pai do comunismo, descreve um comunismo que não é comunismo, o próprio Marx está errado. Não estás a Quer dizer, perceber. O Eu estou a marxismo... perceber. Marxismo é uma coisa. Para se chegar ao comunismo, Há diferentes até a caminhos. abolição do Estado, Há diferentes tem caminhos. que se passar pelo Estado máximo. Segundo E foi aí ele, que o segundo processo ele sim. parou. Segundo ele sim, mas está Mas que- errado. Mas o que é que há mais? O que é que há mais? Que é que há depois o leninismo, que é uma glória ainda é do pior. marxismo. Pronto, mas então Tudo isso estás-me a está falar errado. de outra coisa. Sim, claro que sim. Pronto, mas eu estou a falar de comunismo. Não, eu não sei de que é que estás a falar. Eu estou a falar Repara, de comunismo. tu estás a da falar, doutrina do- tu estás a marxista. falar do último capítulo do livro. Não, do penúltimo. Do último capítulo. O penúltimo, Mas que é só quando o o Estado último. máximo é que parou sempre por aí. Para chegar à abolição do Estado, tens que ter um Estado máximo, que é um Segundo, paradoxo. segundo os marxistas. Então, mas estão errados. Mas estamos a falar de quê? Isso O que é o comunismo? O comunismo é esse estado final no qual Deixa de existe... haver Estado e há... isso é uma Deixa de haver parte Estado do e deixa de haver comunismo. luta de Isso é o classe. processo final. Não, o comunismo é todo não, o processo isso para lá isso é um chegar. objetivo. O processo para lá Então chegar não se discordam chama ou não? comunismo. Ok. Então para ti o fim, chegamos ao comunismo e para ti conta a partir do momento em que implementamos Não conta. as ideias na prática. A ideia é o resultado e o processo. E depois há a prática. Mas eu O só resultado queria... é o comunismo. O processo é outra coisa. Não, É o quê? E há diferentes processos. Há processos o autoritários Marx e não há. processos libertários. Claro, mas ele é um. Está bem, mas quer dizer... E É um, a depois pega-se o pasteurização Marx, fez o Lenin. foi para lá do Pasteur. Ele começou, mas depois descobriu-se mais coisas. Bom, seja como for, ao mesmo Então, tempo espera, do desculpa Marx, lá. outros pensadores também pensaram, também descobriram o comunismo como ideia final, e outros pensadores pensaram em um caminho diferente para lá chegar, radicalmente diferente, antagonicamente diferente. O comunismo é esse capítulo final. O caminho para lá chegar pode ser muito diferente. E, Mas voltando está a à falar política de- nacional, Mas está a falar de quem? E onde é que isso se aplicou na prática? Quer dizer, estás-me a dizer que a Coreia do Norte não é um regime comunista? Não. Como? Como é que não é a comunista? Coreia do Norte Tens não é um um regime partido comunista. comunista, Porque partido único. Bom, Mas eles, não, 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 sim, eles chamam-se Partido Comunista, mas eles não são comunistas. Pronto. Se- Então, se- pronto. claro que não. Se- Ok. Estamos a Da mesma maneira que o Partido Socialista Português chama-se Partido Socialista e não é socialista. Da mesma maneira que o Partido Social Democrata Português se chama Partido Social Democrata e não é social-democrata. Então, mas quem é que define o quê? Então tens uma definição arbitrária. Não, é a E- definição e- histórica. Então, mas a definição histórica é que está nos partidos. O processo histórico é um processo marxista. Mas eu só queria tentar aqui dizer Sim. uma ideia que ainda não consegui passar. Vamos Até- lá, Sempre à tem- procura do resultado. Tem a ver com a tua introdução até, David. E também com várias coisas que disseste aqui. Não é correto nós fazermos uma distinção entre capitalismo e comunismo. Isso não é correto. A distinção correta é entre comunismo e democracia. Esse é que é o ponto. Porque o comunismo tem uma parte económica e tem uma parte política, implementada, por exemplo, na Coreia do Norte, na União Soviética, em Cuba, etc. A parte económica é onde a China depois já Se é autoritarismo de já esquerda, não é saiu. comunismo. Agora, a diferença aqui é entre democracia, Estado de Direito Democrático e autoritarismo ou totalitarismo. Neste caso, o comunismo é totalitarismo de esquerda, o nazismo é o totalitarismo de direita. Portanto, essa contraposição é um bocadinho simplista e vai um bocadinho de encontro à tua ideia de que os nós, os poucos, contra os eles, porque tu estás há muito esta equivalência da direita ao capitalismo. É uma coisa que se resume à economia e a própria direita tem culpa nisso.
porque isto tem muito a ver até com os anos 80, do Reagan e da Thatcher, ainda hoje há uma faixa da direita que resume muito a direita à questão do empreendedorismo e das empresas e dos baixos impostos, com o qual eu concordo, mas acho que é limitada. Há uma versão da direita que é muito para além disso, nem que seja, e agora parece que eu estou a entrar em contradição, nem que seja uma versão mais ideológica, uma parte mais ideológica que é, a meu ver, anti-ideológica. A ideologia da direita é quase sempre por reação, é uma ideologia anti-ideologia. Por exemplo, se nós formos falar de questões importantes de hoje em dia, essa história do wokeismo, da cultura do cancelamento, das reparações históricas... O que é woke? Tudo isso... Explica-me o que é woke. Deixa-me só acabar o raciocínio. Tudo isto são filhos da esquerda. Aliás, da extrema esquerda. Isto são fenómenos da esquerda radical. E a direita define-se um bocadinho por reação contra isto. Por isso é que eu digo que a direita muitas vezes é muito mais anti-ideológica do que ideológica. É uma espécie de dialética de não permitir que a esquerda, enfim, vá longe demais nisto que são certas loucuras. O que é que isso significa woke? Eu não conheço essa palavra. Gostava de perceber. Sim, logo a seguir. Diz-me só, essa é a tua resposta à pergunta: o que é que não concordas com a direita? Com a direita. Talvez este lado reacionário à esquerda quase não podemos dizer isto. Não é que não concordo. O que eu digo é, eu não gosto quando... eu acho que as pessoas de direita desprezaram durante muito tempo o campo da cultura, e foi nesse baldio, não é? Nesse terreno abandonado. Mas em Portugal a cultura ficou quase entregue à esquerda. Em Portugal e no Ocidente em geral. Né? E foi aí que cresceram estes movimentos. O wokeismo, que ainda não sei o que significa. É a metáfora do estar alerta, estar acordado. Diferença? E tem muito o que a ver... significa? Eu não percebo. Estou a tentar dizer. E tem muito a ver com esta ideia de que há injustiças que são estruturais na sociedade, e que nós temos que estar alerta, vigilantes, hipervigilantes, quase como se fôssemos aqui no tempo das bruxas ou no tempo da Inquisição, para qualquer resquício, ainda que vago, de injustiças sociais que são tidas como opressivas. O que é o wokeismo? O wokeismo é aquilo que eu chamo o resultado concreto, prático, do marxismo cultural, que é aquela ideia de que, reparem, o marxismo, a ideia económica marxismo, caiu, quer dizer, foi para o caixote de lixo da história. Quando caiu a União Soviética, viu-se aquilo não funciona. Se as pessoas estudassem mais, iam ver que o Ludwig von Mises, o Hayek, quer dizer, a doutrina económica provava que o marxismo não funciona. Mas foi preciso, na prática, quer dizer, haver um caso histórico concreto. E o que aconteceu foi um bocado estranho, é que a esquerda ficou órfã de alguma referência concreta. E, tal como uma serpente que muda de pele, a própria esquerda abandonou essa visão um bocadinho economicista, ou dos opressores e oprimidos, como sendo uma categoria económica, e foi para as categorias culturais. E começou a dividir a sociedade aos retalhos, e a dizer que os homens oprimem as mulheres, os brancos oprimem os negros, os héteros oprimem os gays. E fez este clima de sociedade completamente dividida, que as pessoas estão sempre no vitimismo perpétuo, a ver o racismo estrutural, ou as iniquidades estruturais, ou as desigualdades que antes eram invisíveis. E um woke é um sujeito que tem essas lentes, tem a awareness, não é? A consciência de que assim é. Todos nós, durante séculos, andámos aqui completamente enganados, e de repente o woke vê essas injustiças todas. E nós agora temos que andar aqui completamente curvados, completamente a pisar ovos, e sempre com atenção, com os nossos gestos, as nossas palavras, não possam eventualmente ser tidos como ofensivos ou uma manifestação de privilégio. O woke é alguém que vê o mundo, a sociedade completamente fragmentada nessas categorias. É isto. Muito obrigado por teres dado uma definição. É muito raro alguém fazer isso. É mesmo muito raro alguém que se diz antes do woke. É que eu trouxe este senhor. Claro. Dar uma definição. Isso eu acho que é uma visão muito reducionista, mas também uma visão muito interessante, porque isto é a visão de quem não gosta de perder privilégios. Não estou a dizer que és tu. Já estava a adivinhar. Sim, não estou a dizer que és tu. Quem tem o mas no limite, claro que sim. No limite. Homem branco. Homem branco, heterossexual, quer dizer, eu acho que tem aqui cristão. Se fosse muçulmano estava bem, mas cristão não se pode, que é uma religião que oprime os outros todos. Não é assim. Mas repara, eu sou homem branco heterossexual. Eu tenho um ordenado que me permite ter um estilo de vida relativamente desafogado, confortável. Mas ao contrário de mim, tu tens consciência da tua culpa histórica. É isso? Não. É que esta noção do anti-wokeismo é que as pessoas
estão a ser culpadas, está a ser posto em cima do indivíduo todo o peso histórico. Está. Mas não está. Não está, claro que não Eu está. agora fazer advogado do diabo. Não está por uma razão muito simples. Não há quase uma sobranceria, muitas vezes de Não. esquerda. Eu não acho que existe e vou explicar porquê. Então, Porque desculpa interromper. O que é o tema das reparações históricas? O meu tetravô, suponhamos, nos Estados Unidos, teve uma plantação de escravos na Virgínia em 1827. não és tu, Consequentemente, não és tu que eu tens de tenho pagar. que fazer... Não és tu que tens de Não, pagar. mas isso é um assunto... É o teu que país que tem de pagar. Não. Não és tu. Não. Mas isso O é um tetravô assunto... é teu. Não. Mas o dinheiro não vai da tua conta. Não. Vai dos Mas cofres a do questão Estado. da responsabilidade intergeracional é colocada nos Estados Unidos. E até a questão das cotas também tem muito a ver com isto. Já percebemos que o segundo episódio vai ser sobre os States. Será? Por exemplo, a questão para mim é muito simples. Se nós pensamos nesta lógica de opressor e oprimido, e eu concordo com o Cid, quando ele diz que a esquerda esqueceu o fulcral da questão, que é classe trabalhadora versus classe que oprime, né? Classe... A esquerda esqueceu os trabalhadores. E foi a direita que pegou nos trabalhadores. É uma ironia histórica, não é? Tendo em conta até a narrativa Isto que tu foste Isto é fazendo. fascinante, porque isto é mas completamente mas mentira. Qual direita? Não, A direita do Sabes o que é que chamava do nosso aos- primeiro-ministro com o seu sabes que é que pacote chamavam laboral, aos defendido eleitores pela... do Trump nos Estados Unidos white trash. Como se isto não fosse racismo. Lixo branco. Que eram quem? Os operários fabris, daquelas zonas que foram abandonadas, todos eles votaram no Trump. E agora Ou uma grande estão maioria. todos arrependidos. Porquê? Porque a esquerda, não sei se estão arrependidos. Não, Votaram nele outra então vai vez. perguntar-lhes. Pronto, mas votaram 2 vezes. Sim, foram enganados duas vezes. Se é que não foi 3. Mas o que é facto é que a esquerda... Então é que a esquerda aquela eleição foi roubada, é isso? está a ser investigado. Fraudes. Adoro. Não, então não acreditas nos tribunais? Agora já não acredito. Então, claro que Se acredito for nos para dizer mal da tribunais. administração, Não, não. acreditas. Se for a favor, não acredito. Não, Está a eu ser acredito investigado que Fernando os Jorge. tribunais... Está a ser investigado. Bom, então Portanto, vamos mais atrás e não podemos dizer desta água não beberei. Vamos investigar o Bush na Flórida. Se No é para segundo investigar... episódio traremos... A favor, a favor. Então, mas admites que certas eleições podem ser, enfim, potencialmente turpadas e outras não? Porquê? Todas Porquê podem que ser potencialmente... Aliás, Mas todas porquê que são deste um exemplo através do concreto? gerrymandering. Porque tu Mas- deste um exemplo concreto. Então, mas o meu exemplo, não, isso é absurdo. Ou expressões para esse efeito, que parecia uma coisa absurda. Mas afinal, admite-se a possibilidade de já ter acontecido no passado. Portanto, não me parece que seja uma coisa assim tão fora de hipótese. Pronto, Isto está a aguardemos ser então. investigado. Isto está a Certo, ser investigado. Que política do lado oposto tu reconheces como válida? Ou seja, que ideia política na direita tu dizes, bom, eu com isto conseguia trabalhar, imagina, para chegar a consenso, ou isto eu aceito, isto concordo. Uma ideia, Mas é da direita, campo oposto. não é daquela direita do pós-25 de Abril que eram todos de esquerda. Sim, está bem? sim. Tem que ser uma coisa... Sim. Existe uma ideia vincada na direita que me parece muito correta, que é a desburocratização. ok. Costuma estar associada a eliminação de regulação, porque não gostam de regulações porque querem poder Mercado comer à livre. vontade, querem poder eliminar o salário mínimo, baixar direitos à vontade. Usualmente está relacionado com isso. Quando a ideia de desburocratização e de facilitação de processos não está associada a isso, eu concordo, eu gosto e aplaudo. Cid, a mesma pergunta. Eu acho ideia? que... Sim, eu acho que a esquerda... Eu acho importante a ideia de combater a desigualdade, que é uma ideia tendencialmente mais à esquerda, ou regra geral tida como mais esquerda. Eu penso que isso é importante. Esta noção também pode ir longe demais. Combate-se a desigualdade de tal maneira que já não há distinções com base noutras categorias, como o mérito. Mas agora queria elogiar a esquerda, não é dizer mal da esquerda. É isso. E eu acho que a desigualdade, se for excessiva, é prejudicial. E, particularmente no caso português, eu estou convencido, penso que isto que eu vou dizer é factual, que há uma diferença muito grande nas empresas entre patrões, digamos, e trabalhadores ou empregados. Uma diferença excessiva, que não se verifica até noutros países, até muito mais dinâmicos do ponto de vista capitalista. E isto não é saudável. Quer dizer, haver poucos que ganham muito e haver muitos que ganham pouco, e isso é uma ideia que eu admito que seja muito mais querida à esquerda e com a qual eu concordo, porque é injusto, é iníquo e é disfuncional, quer dizer, uma coisa que é errada porque é errada e porque, a meu ver, não funciona. E não resulta, precisamente. E não resulta, mas isso é uma coisa da direita. Sim. É errada porque é errada, isto é um pensamento mais, se quisermos, mais geral e abstrato, mas é errada porque eu acho que não resulta e é disfuncional. Felizmente, essa medida de esquerda foi aplicada em muitos países por
partidos de centro-esquerda ou centro-direita, e felizmente então há países em que o fosso entre o salário do CEO e o salário da empregada de limpeza é muito menor do que o fosso que existe cá. Por ordens do realizador, vamos avançar. Temos o desafio final. É um desafio que, de alguma maneira, pretende ser célere. Tentaremos que assim seja, senão depois ficamos sem cassete. Portanto, a ideia é tentarmos olhar para o futuro. Em Portugal, centremos-nos no nosso país. Que país idealizas? Na lógica do comunismo, que é qual é o ponto repousado? Imagina que já lá chegámos. Como é que tu imaginas? E depois, obviamente, o Cid. E o desafio final eu já digo a seguir. Portugal daqui a 20 anos? Sim. Eu não gosto de pensar num futuro glorioso e utópico no mais além. Acho que para conseguirmos chegar a qualquer ideia utópica de futuro temos que começar agora no pequenino e crescendo até chegar, até chegar lá. Acho que é preciso repensar muito a nossa economia, porque isso, por outro lado, teria que ser a nível europeu, da União Europeia, porque estamos muito constrangidos por aquilo que a União Europeia define. Mas acho que devíamos pensar que tipo de crescimento económico temos e queremos ter, ou se queremos ter crescimento económico, porque há uma fatura a pagar a nível ecológico muito grande, mas, seja como for, temos que ter uma noção de que o país está envelhecido. Portanto, o país precisa de mais pessoas. Essas pessoas não vêm obrigar ninguém a tapar cabelos, não vêm obrigar ninguém a não comer porco, não vêm... Até poderiam vir, mas não teriam sucesso. Isto que eu sou vegetariano. Não vêm impor nada, vêm à procura de uma vida melhor e nós precisamos dessas pessoas. Já estamos no tema da imigração, que ficará naturalmente para outro... Mas eu concordo com o diagnóstico, não com a solução. Economia, natalidade, e sem dúvida um país que tenha um crescimento económico, para mim é absolutamente necessário. A taxa de natalidade tem que se inverter, não é recorrendo à imigração em massa e desregulada que se vai tapar o sol com uma peneira. Eu não disse desregulada, mas obrigado pelo espantalho. Certo, mas a ideia é essa. Se a natalidade tem que se inverter, a taxa de natalidade de quem cá está. Como é que se inverte a taxa de natalidade, Cid? O Putin conseguiu isso na Rússia, é possível. Políticas de incentivo à natalidade existem. Uma medida final, quebrar a hegemonia da esquerda, tanto no campo político como no campo do ensino, porque eu considero que isto é um problema gravíssimo, portanto um país mais à direita politicamente e socialmente. Muito bem. Réplica? Não. Seria coisa para muito tempo e muito bem, não quero estar a amassar. Não, temos tempo no próximo episódio. Não percam, que nós também não. Se tivesses de governar com o teu colega aqui tinha escrito adversário, mas não. Colega de mesa, aqui presente, que 3 medidas acreditas que conseguiriam assinar juntos agora? Isso é complicado, David. Eu acho que é bastante simples, porque nós estamos de acordo numa coisa. Estamos de acordo que têm que existir condições para que as pessoas queiram ter filhos. Logo, certamente conseguiríamos encontrar soluções a nível de gratuitidade de creches e aumento do número de creches a nível Isso é importante, sim. O aumento do número de creches. Pronto, certo. A primeira está. Sim. Embora nunca seja grátis. Quem paga é o Estado somos todos somos nós. agentes. Mas para isso que serve a política, para alocar os recursos públicos, e com essa política eu estou de acordo, sem dúvida. E também, sempre no tema da natalidade, a redução do horário de trabalho, aumento do tempo de licença paternal e maternal. As pessoas não têm filhos por várias razões. Eu imagino que a principal é por pensarem... Não tenho condições. Eu vivo com os meus pais, eu não tenho capacidade de comprar uma casa, os preços estão pela hora da morte, e agora ainda imagino ainda por cima uma casa
e um filho ou uma filha e o gasto que isso é. Aí As estamos de fraldas. acordo. Não, aí Exato. estamos de acordo. Tem que haver uma política de habitação completamente diferente. Exatamente. Isso tem que se mudar, sem dúvida. Exatamente. Como não Agora, sei, tinha que saber agora. na prática, mas natalidade, habitação, pelo menos esses dois, eu concordo. Acho que toda a gente concorda com isto, né? São dois problemas graves. é o diagnóstico. Depois É o diagnóstico. sim. O problema é se depois nós íamos Como é que lá concordar chegamos? como é Sim, que lá chegamos. Mas Sim, a sim. terceira, falta Mas com uma. diálogo conseguiríamos encontrar pontos. Isso sim. Isso sim. E a terceira, já agora, só para saber a conta que Deus fez. Bom, esta se calhar devia Deixa- ser eu a dizer, isto para ti. mas considero isso difícil. Políticas nas quais podemos estar de acordo. Ou seja, que conseguisses de alguma maneira, até quase prático, não é? 3 medidas ou 3 objetivos práticos que poderiam assinar hoje para começarmos amanhã a governar esquerda e direita juntos no poder, que é uma coisa quase visceralmente impossível. E que eu acho bem que seja impossível a Não, certa Bloco Central medida. funciona muitas Para, vezes. para haver, mas Sim. para haver diferenças de escolha, diferenças de opinião e para se dizer esta política não resulta, então vamos para esta. Sinceramente, essa pergunta assim no abstrato acho um bocado difícil de responder. Concordamos, eu pelo menos concordo, acrescentaria isso, que o crescimento económico é essencial. Tu aí meteste algumas Pois, eu reservas, discordo, questões sim, eu ambientais, discordo, sim. mas eu acho que alguma coisa teria que se fazer em relação ao crescimento económico. Para mim são essas as prioridades. A natalidade, crescimento económico e quebrar a hegemonia da esquerda, socialmente e Com o politicamente. qual o Pedro também concorda. Não, quer dizer, eu não sei que hegemonia é essa. Ele acha que a Eu esquerda- gostava que até que ele acha existisse. que o Mas 25 de Abril é um regime de direita, não é? Que a esquerda só teve ali 2 anos, mais a geringonça e que é tudo à direita. Pronto. Não. Penso que- Ouve lá, a República em que estamos e a democracia que tivemos com o 25 de Abril trouxe imensas melhorias. Nós podemos estar aqui a falar livremente do que nós achamos, sem medo que entre aqui uma polícia secreta de defesa do Estado, porque estamos em democracia. Isto era impossível, era completamente impossível. Está bem, certo. A E democracia eu- chegou. e eu Mas estou- estamos a falar da parte ideológica. A democracia chegou e toda a gente de acordo com isso. Agora, que essa democracia tem um pendor tendencialmente de esquerda, tem. Mas para pegar nas tuas palavras de há bocado, Eu vou querer alguma perceber coisa o que isso tem vai se noutro fa- episódio, tem estou que se curioso. fazer sobre a desregulação. Quer dizer, isto é o país da burocracia, da regulação. Para Ok, aprovar e também é o projeto terceiro, então. qualquer por exemplo, em relação à habitação, quer dizer, é uma loucura. Os procedimentos, os processos, as dificuldades, mas para toda a gente. Concordo em quer dizer, absoluto. E para tudo e mais alguma Sempre e coisa. quando não deitemos fora o bebé com a água do banho. Isto é, sempre e quando não se eliminem regulações que permitem, por Os exemplo... malvados capitalistas das empresas ter lucro. Isso é que já não pode ser. Não, aqui foi espantalho, aqui foi mesmo. Não, o problema é quando se eliminam regulações. Aliás, eu acho até que poderão achar piada a isto. Porque eu imaginei que tu pudesses perguntar, fala-nos de uma pessoa de uma área política completamente antagónica à tua, que fez algo. Eu tinha uma realizador, disse-me para eu cortar, que não tínhamos tempo. Pronto. Estás a ver como é que é? Um gajo segue Podes cuspir as um ordens nome de... que eu vou cuspir um nome também. Ok. Eu podia passar 10 horas seguidas a dizer mal da Margaret Thatcher. Contudo, nós estamos agora num planeta onde, pelo menos por enquanto, é possível os seres humanos viverem por causa da Margaret Thatcher. Porque ela tem formação académica em Química, ela percebeu o que os cientistas estavam a dizer nos anos 80 em relação aos CFCs e à camada do ozono, sim. ela percebeu o risco que aquilo era, ela explicou o risco ao Reagan, outra pessoa que eu não acredito que exista inferno porque sou ateu, mas se existisse, ele certamente estaria lá por todo o mal que fez, mas ela explicou-lhe a ciência, explicou-lhe porque é que os CFCs tinham que ser eliminados e porque é que a camada do ozono tinha que ser protegida. Ele acreditou e aceitou porque ele já tinha tido cancro de pele e não queria voltar a ter cancro de pele, e os dois juntos fizeram com que 120, 130 países assinassem uma moratória em 10 anos acabar com os CFCs. E a camada do ozono voltou a crescer e estamos aqui hoje vivos por causa disso. Portanto, sim, é possível pegares em praticamente qualquer pessoa, por mais fascínora que seja, do outro lado e ir descobrir uma coisa boa. E este exemplo parece muito interessante porque permite-nos estar aqui hoje. Exato. Bem, eu já vivi o tempo suficiente para ver alguém de esquerda elogiar a Margaret Thatcher, dou-me por satisfeito. Já valeu a pena? Já valeu a pena, dou-me por contente. Nunca julguei que isto fosse possível. Estamos a desbravar novos caminhos. Exato.
É para responder. Oliver Stone. Não vou para um político, vou para um Realizador. um realizador, um intelectual. Acho que é marxista, mas tudo uma bem. figura. É o quê? Um marxista, mas tudo bem. Não é. É um indivíduo muito lúcido e que tem coragem e uma capacidade analítica forte e é uma pessoa que eu admiro muito. Precisamente por isto, porque faz projetos que são difíceis e tem essa coragem e já agora o conhecimento técnico e a capacidade de nos pôr a todos a pensar, e isso é uma coisa que eu admiro bastante. Muito bem, meus senhores. Eu, para terminar, tinha idealizado o realizador entrar e dizer corta. Não, mas ele- Mas estamos a gravar? Estamos e depois fazemos acaba com o fade out. Sim, Estás a ver? sim. Tá bom. Tá Acho certo. eu, pode ser interessante. Tá certo. agora- Esta parte não ficou bem ou ficou mais assim Não apressado? faço ideia. Ficou assim um bocadinho... Não faço ideia. Nós tivemos 1 hora e coisa de. Faltou-se um banho. E agora é. Bora, bora! O Salieri que dizia ao moço, as suas chifres não acabam com um bango. As pessoas não sabem que é para aplaudir. Exato. Se calhar faltou aqui um bango. Só que as pessoas sabem Ou que é o não? Mozart, mas não sabem que é o O bango Salieri. para mim é o da Lá está. Thatcher. Pois, agora sabem por causa do filme. O da Thatcher acho que é um bom bango. É? Para mim é. É assim, para o corte clássico é fácil, porque nós calámos durante breves milésimos de segundo e, portanto, podia acabar aí.